Boa tarde, bem-vindo a mais uma palestra do canal Fisi em Casa. Eu sou Flávia, acadêmica da fisioterapia. Eu sou a Morgana e hoje vamos falar um pouco sobre doenças sexualmente transmissíveis. O que são doenças sexualmente transmissíveis? Elas são doenças que são transmitidas principalmente por contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa já infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimento ou verrugas. Elas são muito frequentes em nosso meio, sendo que de cada 10 consultas realizadas no Brasil, 2 são por esse tipo de doença. Algumas DSTs podem não apresentar sintomas, tanto no homem quanto na mulher. Então, se tiverem relação sexual sem preservativo, procurem o serviço de saúde ou consultem um médico periodicamente. Essas doenças, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações mais graves e podem causar infertilidade, câncer e até mesmo a morte. Algumas DSTs, como a sífilis e a hepatite B e a AIDS, podem ser transmitidas através do sangue contaminado, pelo uso de seringas e principalmente pelo uso de drogas injetáveis, e durante a gravidez para o bebê se a mãe estiver contaminada. Isso pode causar a interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto. Agora vamos falar um pouco sobre as DSTs mais comuns. Na gonorreia, a pessoa começa a sentir ardência, dificuldade a urinar e pode apresentar corrimento amarelo ou esverdeado, com um pouco de sangue. Se essa doença não for tratada, pode haver sérias consequências, como esterilidade, causar meningite, pode afetar os ossos e até mesmo o coração. A tricomoníase é uma doença comum entre as mulheres. O corrimento é abundante, amarelado, aquoso e com mau cheiro. Pode provocar coceira e irritação na vulva e dor durante a relação sexual. O período para iniciar os sintomas é de média 7 dias após a relação com a pessoa infectada. A sífilis é uma DST amplamente disseminada, envolvendo principalmente jovens entre 15 e 30 anos. Ela pode ser aguda ou durar anos. Ela começa com uma ferida que some e após 15 a 20 dias volta, passando despercebida. Se não for tratada, pode levar a problemas mais graves, acometendo o sistema nervoso central e o coração. Cancro mole. Surgem feridas dolorosas, com pus e mau cheiro nos genitais. As feridas não desaparecem sem tratamento, pelo contrário, aparecem outras em volta da primeira. Muitas vezes, após algumas semanas, também aparecem ínguas dolorosas na virilha. O período de incubação é de 3 a 5 dias e se transmitem quando não for tratado. Herpes genital. Manifesta-se de início por pequenas bolhas agrupadas que se localizam principalmente na vulva, no pênis ou perto do ânus. Ao se coçar, as bolhas podem se romper, causando novas feridas. Homens e mulheres podem apresentar corrimento e dificuldade de urinar. Após algum tempo, geralmente a herpes recomeça, havendo coceira e ardência local. Surgem novas bolhas e voltam a desaparecer. O tratamento faz desaparecer os sintomas, mas o vírus fica sempre no corpo. Porém, a transmissão só acontece quando ele está ativo. Linfogranuloma venéreo. Os primeiros sintomas são febre, dor muscular, inchaço nas virilhas e aparecimento de uma pequena ferida nos órgãos sexuais. Esta ferida geralmente não dói e pode passar despercebida. Após 7 a 30 dias do contágio, surge um aumento das ínguas. 2 a 3 semanas depois, cada íngua se rompe e elimina pus. Condiloma acuminado. Esta doença causa o aparecimento de verrugas na região genital ou anal. É provocada pelo HPV e bem no início da doença pode haver apenas 1 ou 2 verrugas pequenas. Nessa época, a doença não faz grandes estragos, porque o tratamento é muito fácil e a cura se dá em poucos dias. Mas se a pessoa não procurar logo o médico, as verrugas crescem e se espalham, ficando uma bem juntinha da outra, parecendo uma couve-flor. O período de transmissão é enquanto houver verrugas ou enquanto estiver cicatrizando. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é o resultado da contaminação causada pelos vírus HIV, que ataca e destrói as defesas naturais do corpo, deixando a pessoa sem condições imunológicas para se proteger de outras doenças. Enfraquecida, a pessoa começa a apresentar várias doenças chamadas de infecções oportunistas. Após contrair o HIV, o vírus pode permanecer no corpo por meses ou anos sem nenhum sinal aparente da doença. Clamídia é uma doença sexualmente transmissível de maior prevalência no mundo. Ela é causada por uma bactéria que pode infectar homens e mulheres e ser transmitida da mãe para o feto na passagem pelo canal do parto. A infecção atinge especialmente a uretra e os órgãos genitais. A clamídia é uma das causas de infertilidade masculina e feminina
também causando infecção urinária. As próximas duas doenças a serem apresentadas são classificadas como DSTs e também são agravadas pela relação sexual. A vaginose bacteriana é causada por um desequilíbrio da flora vaginal. Ela causa um corrimento fétido, cremoso e acinzentado. Tanto o corrimento como o mau cheiro é aumentado depois da relação sexual e na menstruação, que fica escura e com aspecto de bolha de café. A candidíase provoca coceira intensa e vermelhidão nos órgãos genitais. Na mulher, ela causa corrimentos brancos, semelhante à nata de leite. A candidíase pode se desenvolver durante o uso de antibióticos, anticoncepcionais ou durante períodos de intenso estresse. É comum nas pessoas que têm diabetes e o seu período de incubação é de 2 a 5 dias e é transmissível enquanto persistirem os sintomas. O tratamento é medicamentoso e deve ser tratada a pessoa e o seu parceiro sexual. E para a prevenção, deve-se sempre usar o preservativo. Algumas dessas DSTs podem causar dor pélvica e dor na relação sexual. Após a doença estar controlada, a fisioterapia pode tratar essas dores. Um exemplo do que a fisioterapia pode usar é a eletroestimulação. Essa foi mais uma palestra do canal Fisio em Casa. Um abraço e até a próxima!